Então, alunos, hoje nós iremos ver multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Primeiro, para resolver uma multiplicação radicais com o mesmo índice é muito simples. Agora vocês têm que ter um pouco de cuidado em algumas questões que eu vou explicar mais à frente. Então, eu coloquei aqui exemplos mais simples que a gente vai fazer agora, que você não vai precisar, por exemplo, fatorar depois de multiplicar. Então, por exemplo, eu só posso multiplicar radicais quando eles têm o mesmo índice, viu, pessoal? Eu não posso multiplicar radicais que têm índice diferente. Por exemplo, um 3 e outro 2, um 4 e outro 3. Tem que ter o mesmo índice. Como é que funciona a multiplicação radical? Você vai multiplicar os radicais, os radicandos, na verdade, os termos de dentro. 2 vezes 7, 14. Pelo fato dos seus termos multiplicadores serem primos, você não precisa nem fatorar o 14. Porque se você for simplificar o 14, vai voltar para o 7 e para o 2. Então não precisa ser simplificar. Você não precisa simplificar essa expressão. Porque os seus multiplicadores são primos entre si. Não tem nenhum divisor em comum. A mesma coisa aqui. Como é que eu vou resolver raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6? Então o índice é igual, tá vendo? Ó? Então eu vou conservar o índice, 3, e vou multiplicar os seus radicandos. 5 vezes 6, 30. Como os seus multiplicadores são primos entre si, não precisa você nem fatorar o 30. Porque você fatorando vai chegar no 5 e no 6 a mesma coisa. Agora aqui, daqui para baixo eu quero um pouco mais de atenção. Eu estou multiplicando agora expressões que tenham letras. Como que eu vou multiplicar expressões que tenham letras? Eu quero o máximo de cuidado aqui agora. Ó, podemos multiplicar já porque os índices são o que? Iguais. Então eu vou, ó, raiz quinta. Vou mexer, né? De boa. Ó, quando você estiver multiplicando letras, você vai aplicar aquelas propriedades lá da potência. Quando eu estou multiplicando, o que eu faço com os expoentes? Eu somo os expoentes. Quando eu estou dividindo, eu diminuo os expoentes. Então, como eu estou multiplicando, eu vou conservar o x, que é a base, e vou somar os seus expoentes. 2 mais 4, 6. Então, ficou x elevado a 6. 2 mais 4, 6. Então, ficou raiz quinta de x elevado à sexta potência. Porém, o 6 aqui ele é maior do que o 5. O expoente de dentro é maior do que o índice. Toda vez que o expoente de dentro for maior do que o índice, você vai poder simplificar essa expressão. Como que você vai simplificar essa expressão? Primeiro, você vai distribuir o x na sexta em uma potência de 5, que tem expoente 5. Então vai ser x elevado a 5 vezes... Só que distribuindo em uma de 5, você tinha 6, lembra? Ó? É x na sexta. Eu distribuí em uma de 5, só que vai ficar faltando mais um x, né? Para completar o 6. Então, x elevado a 6 nada mais é do que x elevado a 5 vezes x. Porque se você aplicar a propriedade das potências aqui, vai ficar, conserva a base x, 5 mais 1, 6. Então fica a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Distribuir uma de 5 e uma de 1, porque o índice é 5. Aí você vai cortar, ó, esse x, né? E vai jogar para fora. Vou fazer aqui embaixo, pessoal, porque o espaço aqui é curto. Então, eu vou cortar esse x, né? E joguei ele para fora. Quem ficou dentro da raiz? Quem ficou dentro da raiz foi o x sozinho lá. Então, qual foi a resposta? X raiz quinta de x. Então, esse x que eu cortei foi esse que veio aqui para fora. E esse x aqui foi o que ficou dentro do radical, que é esse daqui. E a raiz quinta continua para esse x que eu não cortei. Então, esses casos aqui foram casos que a gente não precisou simplificar. Só no caso do x aqui que eu tive que simplificar, porque o expoente era maior do que o índice. Já nesses casos aqui, vocês têm que ter o máximo de cuidado, que é a multiplicação de radicais também. Ó, quando você multiplica radicais, você vai ter que multiplicar assim, ó. Eu tenho aqui 3 raiz de 7 vezes raiz de 16. Deixa eu mudar essa raiz de 16 para um outro valor, pessoal. Vou mudar aqui para raiz de 18. Fica mais interessante sendo raiz de 18, porque 16 tem raiz, né? Vou colocar um número que não tem raiz.
Então, como resolver isso? Primeira coisa, você vai ter que multiplicar o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Então, por exemplo, quem está aqui fora do lado da raiz de 18? Eu tenho um subtendido. Então, você vai multiplicar, ó, 3 vezes 1, 3. Aí agora o de dentro com o de dentro. E cuidado para você não multiplicar o de dentro com o de fora. É o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Certo, pessoal? Aí vai ficar 7 vezes 18. Vou fazer a continha. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7. E 5, 12. 126. Já acabou? Não. Vou explicar por que que não acabou. Então eu só multipliquei, né? 3 vezes 1, 3. 7 vezes 18, 126. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 126, que é um número grande, não é um número primo, e vou fatorar ele. Vou fatorar aqui embaixo. 126 por 2. Vou fatorar rapidinho, viu, pessoal? Porque 126 por 2 dá 63. 63 não dá por 2, só dá por 3. Que vai dar 21. 21 por 3 vai dar 7. E 7 por 7 vai dar 1. Então fatorei, né? 126 por 2 deu 63. 63 por 3 deu 21. 21 por 3, 7. 7 por 7, 1. Aí o que é que eu vou fazer? O 3 eu vou copiar. E dentro da raiz eu vou colocar de acordo com a fatoração. Como aqui eu já tenho um... Ó, vou fazer 3 ao quadrado. Vezes 2. Vezes 7. Beleza? Aí vamos ver quem que eu vou poder cortar e jogar para fora. Quem que eu vou poder cortar e jogar para fora é o 3, ó. Cortou. Cortou, né? Cortei esse 3 e joguei ele para fora. Então jogando para fora, ficou o quê? Aí esse que eu jogo para fora, eu vou multiplicar o que está fora. 3 vezes 3, 9. Aí dentro da raiz que eu não mexi, 2 vezes 7, 14. Então essa é a resposta. 9 raiz de 14. Então voltando ao que eu fiz. Multipliquei o de fora com o de fora, que foi 3. 7 vezes 18, 126. Aí eu peguei o 126 e fatorei. Fatorando ficou 3 ao quadrado vezes 2 vezes 7. Aí eu cortei o 3 e joguei para fora. Aí quando você corta, joga para fora multiplicando o que está fora. 3 vezes 3, 9. E o que eu não cortei, eu multipliquei e ficou dentro da raiz. Esse outro exemplo aqui eu coloquei já os dois com os 4 termos, né? Aí para você resolver vai ser do mesmo jeito. Ô pessoal, perdão de novo, ó. Vou colocar um número que não tem a raiz. Eu vou colocar aqui um 8. Se fosse um número que tem a raiz, é só você tirar a raiz também, não tem problema não. Aí resolvendo, ó. O de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Pode acontecer de ter só o de fora aqui, por exemplo, 5 raiz de 3 vezes 3. Aí ia ser 5 vezes 3, 15. E a raiz de 3 você iria deixar, normal. Mas eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Então vai ficar ó, 5 vezes 3, 15. Agora dentro da raiz agora, ó. 3 vezes 8, 24. Então eu multipliquei o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Fatorar o 24. 24 por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Como que vai ficar dentro do radical? Vai ficar 15 raiz de... Como aqui o índice é 2, vou fazer duplas. Então 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Resolvendo, né? Cortou, cortou. Esse 2 vai multiplicando pelo 15. 2 vezes 15 dá 30. E dentro da raiz vai ficar o quê? 2 vezes 3, 6. Então ficou 30 raiz de 6. Então multipliquei primeiro 5 vezes 3, 15, 3 vezes 8, 24. Aí depois fatorei o 24, ficou 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, cortei e joguei para fora, aí ficou 30 e 2 vezes 3, 6. Estou querendo dizer assim, pessoal, pode ser que aconteça assim também, ó. Eu colocar assim, ó,
5 raiz de 2 vezes 3. Essa daqui é fácil. Como é que eu vou resolver isso? 5 raiz de 2 vezes 3, você só vai multiplicar isso aqui, ó, o 5 com 3. Porque os dois é como se estivesse fora. 5 vezes 3, 15 raiz de 2.